Olá, meninas! Nessa videoaula, vamos continuar trabalhando com as toucas Mickey e Minnie. Então, com a nossa base já pronta, eu vou ensinar vocês, então, para fazer o roxinho para aplicação, que tanto vai servir para a touca Mickey quanto para Minnie. A diferença entre uma e outra serão as cores que você vai usar na base, e na touca Minnie, vamos fazer um lacinho para que seja aplicado aqui em cima da cabeça, ok? Então, vamos começar. Para fazermos o roxinho de aplicação Mickey e Minnie, nós vamos começar a trabalhar com o fio preto. Então, eu vou pegar o meu fio e fazer um círculo mágico. Vou introduzir a agulha e trazer o fio aqui para fora. E faço 2 correntes. E agora vou fazer 10 meio ponto altos por todo o círculo mágico. Feitos 10 meio ponto altos, eu vou vir no primeiro ponto alto, que iniciamos a carreira, e vou fazer um ponto baixíssimo. Não vou fazer o ponto baixíssimo nas 2 correntes. Vou já fazer direto no meio ponto alto. Agora, eu vou puxar o fio aqui do círculo mágico para que ele se cerre. Desculpa, para que ele se feche. Depois de fechado, ficará dessa forma. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes e vou trabalhar no mesmo ponto de base 2 meio ponto altos. Agora, eu vou fazer 2 meio ponto altos em cada ponto de base. Já finalizando a carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto que iniciamos. Agora, subo novamente 2 correntes e no mesmo ponto de base, faço 2 meio ponto altos. No próximo, faço um meio ponto alto. No próximo, faço 2 meio ponto altos. No próximo, faço um meio ponto alto. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Vou já finalizando a carreira, fazendo aqui o último meio ponto alto, e vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Agora, faço mais 2 correntes para subir. E no mesmo ponto de base, faço 2 meio ponto altos. No próximo, faço um meio ponto alto, e no próximo, mais um meio ponto alto. No próximo, faço 2 meio ponto altos. No próximo, faço um meio ponto alto, e no próximo, um meio ponto alto. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Já finalizando a carreira, vou finalizar no primeiro meio ponto alto que iniciei a carreira, fazendo um ponto baixíssimo, ok? Agora, vamos aqui para a nossa última carreira,
eu subo duas correntes, no mesmo ponto de base, faço 2 meio ponto altos. No próximo, faço um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. E no próximo, meio ponto alto. No próximo, faço 2 meio ponto altos. Então, essa será a sequência dessa carreira. Faço 2 meio ponto altos juntos e depois faço 3 meio ponto altos, um em cada ponto de base. Finalizando aqui a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto que iniciamos a carreira. Então, ficou dessa forma. Que eu vou cortar o fio. Fechar aqui, esse fio aqui depois já pode ser arrematado. Esse aqui de trás também. Então, a estrutura do nosso roxinho para aplicação ficará dessa forma. Agora, vamos trabalhar as orelhas. Para fazermos a orelha, eu vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Faço 2 correntes. E agora trabalho 10 meio ponto altos. Com os 10 meio ponto altos finalizados, eu vou puxar um pouquinho o meu fio aqui do círculo, vou no primeiro meio ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Agora, puxo bem o fio aqui para que o círculo fique fechado. Agora, vou fazer 2 correntes. E no mesmo ponto de base, faço 2 meio ponto altos. No próximo ponto de base, faço mais 2 meio ponto altos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Subo 2 correntes e no mesmo ponto de base, faço 2 meio ponto altos. No próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. E no próximo, faço 2 meio ponto altos. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo, primeiro meio ponto alto que iniciamos a carreira. Então, ficou assim dessa forma. Você vai observar que, na verdade, as orelhas são iguais às primeiras 3 carreiras aqui da cabeça. A diferença é que na cabeça fizemos mais 2 carreiras e para a orelha apenas 3 carreiras. Agora, eu vou deixar uma sobra de fio, uma sobra pequena aqui de fio.
puxar o meu ponto aqui para fechar. Vou arrematar esse fio aqui do meio. Então, com a agulha de tapeçaria, eu vou dar um nozinho aqui nessa sobra de fio, aqui ao meio. Caminho com ele um pouquinho aqui por dentro. E agora é só cortar o excesso. Para as orelhas, você precisa fazer 2 orelhas, ok? Então, faça da mesma forma, dentro do círculo mágico, suba as 2 correntes e faça 10 meio ponto altos. Na próxima carreira, você vai subir novamente as 2 correntes e fazer 2 meio ponto altos em cada ponto de base. Para a terceira carreira, você vai subir novamente 2 correntes no mesmo ponto de base. Faça 2 meio ponto altos e no próximo apenas 1 meio ponto alto. E faça então essa mesma sequência de 2 meio ponto altos e 1 meio ponto alto por toda a carreira, e depois é só finalizar deixando uma sobra que nós vamos agora costurar a cabeça. Então, vou introduzir aqui uma agulha de tapeçaria. Vou em um ponto de base da cabeça, passo a minha agulha aqui por dentro. E agora vou costurar 5 pontos aqui na base. Então, costurei o primeiro, o segundo, terceiro, quarto ponto, e quinto ponto, ok? Volto a minha agulha aqui por trás. Aqui na base, vou fazer um pontinho, formando um nozinho aqui. Caminho aqui um pouquinho com a agulha aqui por trás, só para que o fio fique preso. E agora é só cortar. Então, aqui nós temos a nossa primeira orelha já costurada. Com a minha segunda orelha, eu vou fazer da mesma forma. Eu já arrematei o fio aqui de trás. Aqui vou contar 6 pontos aqui de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo aqui a minha orelhinha aqui por aqui. E agora vou prender novamente em 5 pontos na base. Então, ficou dessa forma. Passo novamente a agulha aqui por trás. Dou um nozinho aqui. Conduzo um pouco o fio aqui por dentro. E agora é só cortar. Então, nós temos aqui o roxinho para aplicação já arrematado.
Para aplicarmos aqui o nosso roxinho na touca, eu vou colocar um pedaço do fio preto aqui na agulha de tapeçaria. Vou passar esse fio em um pedacinho aqui da base, passo a minha agulha por aqui. Vou amarrar esse fio aqui. Dando 3 nós aqui por trás. Corto o excesso. Agora, vamos aplicar, então, na base. Se você ainda não viu o vídeo da base para touca Mickey ou Minnie, nós temos a videoaula aqui no canal. E esse tamanho que eu vou aplicar o roxinho é para o tamanho de 4 a 6 anos, ok? Então, eu vou colocar o roxinho aqui inclinado. Vou posicioná-lo aqui, inclinado aqui na touca. Vou colocar uma outra agulha aqui ao meio, para que eu saiba exatamente aqui a posição que eu vou aplicar ele, para que ele não saia do lugar. Então, dessa forma. Então, eu trago meu fio aqui, venho em um ponto aqui da base, onde fica na lateral, só que um pouquinho assim mais escondido, que quando eu costurar vai ficar aqui, bem rente a costura. E vou começar pegando um pontinho da base e a alcinha de baixo aqui do nosso roxinho. É uma costura, na verdade, bem simples de fazer. É só ter um pouquinho de paciência para que a sua costura fique bem rente aqui com a aplicação e que depois não fique aparente. Então, vou fazer da mesma forma aqui por todo o roxinho. Quando eu chegar nas orelhas, eu vou trabalhar da mesma forma que estamos fazendo aqui. Com o roxinho aplicado aqui na nossa touca, ele estará dessa forma. Aqui o modelo Minnie e aqui o modelo Mickey. Ok? Então, para o modelo Mickey, a partir do momento que nós aplicamos o roxinho, então a nossa touca então já está encerrada, ok? Já está finalizada e
Para o modelo mini, ainda falta o lacinho. Então, eu vou fazer o meu lacinho com barbante rosa mesclado, número 6. Mas você também pode utilizar a mesma lã rosa que você trabalhou para a base da sua touca. Então, vou fazer um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro e faço 4 correntes. Feito as 4 correntes, vou dar 2 laçadas na agulha para fazer um ponto alto duplo. Então, fecho a primeira laçada, segunda laçada, terceira laçada, formando um ponto alto duplo. Vou fazer mais 3 pontos altos duplos. Agora, faço 4 correntes e prendo com ponto baixíssimo aqui na base do círculo mágico. Ficando então dessa forma. Vou fazer um ponto baixo. E agora faço um outro ponto baixo e trabalho mais 3 correntes. Agora, volto a fazer os 4 pontos altos duplos. Feito os 4 pontos altos duplos, faço novamente 4 correntes. Feito as 4 correntes, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na base. Agora, eu vou passar o meu fio aqui por dentro. Então, eu vou puxar um pouquinho aqui. Então, agora eu vou colocar a sobra de fio que eu tenho aqui do círculo mágico para cá, para lateral, e vou fazer 8 voltas aqui, bem ao meio aqui do meu lacinho, apertando um pouco, para que aqui ao meio fique bem fininho. Então, fiz 3 voltas, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficando dessa forma. Agora, eu viro aqui atrás e amarro um fio ao outro. Um fio era o fio inicial do círculo mágico e o outro que estávamos agora enrolando o nosso lacinho. Dei 3 nós aqui atrás. Vou cortar um pedaço agora desse aqui que está muito grande. Então, nosso lacinho ficou dessa forma. Eu vou posicionar ele aqui na parte de cima, aqui nesse vago que eu tenho aqui entre as orelhas.
Então, posiciono ele aqui. Vou passar minha agulha de crochê aqui pelo meio, em um dos pontos assim mais laterais. Passo uma ponta aqui por dentro. Vou aqui em outro ponto um pouquinho mais na lateral. E pego a outra ponta e passo também aqui por dentro. Então, vou puxar aqui posicionando o lacinho. Com o lacinho, então, posicionado aqui ao meio, eu venho aqui por dentro e vou dar 3 nós. O primeiro, eu deixo ele firme, mas sem apertar muito, para que ele não deforme os pontos aqui da base. E os outros 2 eu faço bem firmes. Então, aqui eu já tenho o nosso lacinho, então, já posicionado. Só abrir um pouquinho mais aqui. E aqui nós já temos, então, a nossa touca já finalizada. Eu tenho aqui a touca mini. E aqui a touca do Mickey. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Convido vocês para curtirem os nossos vídeos e se inscrever em nosso canal para que vocês não percam, então, nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Encontro vocês, então, nos próximos vídeos. Beijinhos e até mais!